Boa tarde, quarto ano. Tudo bem? E aí, tiveram dificuldades para achar os sólidos geométricos aí em casa? Algumas latas, pilhas, né? Eu acredito que não, né, pessoal? Porque vocês já têm esse conhecimento das formas geométricas e vocês são espertos, os olhinhos de vocês são espertos, vocês localizaram os sólidos aí na casa de vocês, né? Gente, seguindo o capítulo, lá no capítulo 8, né, na unidade 8, nós vamos terminar ele hoje, tá bom? Nós vamos dar sequência. Então, nós vamos hoje começar lá da 235 e vamos até a 242. As formas geométricas continuando. Terão as atividades e a tarefa será lá na 242, somente o exercício 4. Porque o 1, o 2 e o 3 nós fizemos na aula anterior, tá bom? Então, só o exercício 4 de tarefinha, olha que beleza. Mais as atividades. Então, a aula está bem light, está bem devagarzinho, para não acumular. Não deixem acumular atividades, tarefas, pessoal, porque senão vai juntando as outras disciplinas, né? Vocês se perdem. Assistiu a aula, tenta fazer a atividade logo em seguida. Nós vamos começar na 235 e nós já vamos para uma atividade. Essa atividade 2, ela está pedindo para a gente classificar as figuras do anexo 1 que vocês recortaram na aula anterior como tarefa, seguindo o pontilhado aqui em volta, né? Não recortar lá dentro, seguir a tesourinha aqui, né? Então, com essas figuras, essas imagens, nós vamos fazer essa atividade agora. Você recortou em casa, então a gente vai colar, separá-las nesses dois espaços, nesses dois retângulos aqui, ó. Nós vamos separá-las. Pessoal, primeira coisa, nós teríamos que pôr um nome para o grupo A, para o grupo B, para a gente saber qual imagem vai para cada grupo. Seria muito difícil para vocês fazerem isso em casa, sem a orientação do professor, né, ali pertinho, como é na sala de aula. Então, nós procuramos facilitar ao máximo o entendimento de vocês nessa atividade. Olha como ficou facinho de fazer. Só de olhar no anexo, nas figuras, a gente já consegue enxergar algumas diferenças. Olha só essas figuras, está vendo que tem umas totalmente preenchidas, estão até pintadas. Essa nós vamos chamar de superfície, que ela é cheia, ela é pintada. E as que sobram, as outras que não estão pintadas, nós vamos chamar somente de curvas. Gente, curva é uma retomada do terceiro ano. Lembram das curvas que a gente fazia? A curva simples, isso aqui é uma curva simples, ó. A curva simples fechada, a curva não simples, aquela que cruza. Isso aqui é uma retomada do terceiro ano. Então, só de olhar aqui a gente já consegue ver o que é curva e o que é superfície. E agora nós vamos separá-los. Primeiro, grupo A, o grupo das curvas. Vocês vão pegar tudo que é curva e vão colar lá naquele grupo A. Primeira coisa, vocês que estão com o material aí, já põe o nome dos grupos. Curvas e superfícies. Põe o nome do grupo. Olha lá, a primeira imagem a gente já fez, ó. A curva, ó, tá vendo que ela não é pintada, ela não é cheia? Então ela não é superfície. Se não é superfície, é curva. E aquela ali, ó, na superfície? Olha lá, a primeira que nós vemos aqui na sequência. A que não está cheia, curva. A que está cheia, pintada, superfície. Deu para entender bem a diferença, né? Só de olhar ali a gente já percebe. Só que essa atividade nós vamos fazer juntos com vocês, porque vocês vão precisar dessas aqui para fazer as outras. Quem deu uma olhada no material aí, viu que nós teremos 6 grupos. Vamos separar essas figuras 6 vezes. Então, essas duas nós fizemos junto com vocês, ó. Qual que é a próxima aí, que é a curva, ó?
Já coloquei essa, essa e essa. Qual será a próxima que é curva aqui? Essa que parece a letra M. E essa outra imagem que está cheia, está pintada, ela vai para a curva ou vai para a superfície? Para a superfície, professora, ela está cheia. E essa próxima aqui que está pintada? Superfície. E essa próxima aqui, ó, que eu fiz até a imagem dela com a linha aqui, ela não está cheia. Então, ela vai para a curva. A próxima, ela está cheia, está pintada, superfície. Cheia, pintada, superfície. Cheia, superfície. 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 Superfície e superfície. Certo? Então, é assim que vocês vão colar as imagens que vocês recortaram. Deu para entender? Vão colar no grupo A e no grupo B, como está aqui. Seguindo, nós vamos separar novamente. Agora, em mais 2 grupos distintos. Só que, professora, como que nós vamos separar se a gente colou lá nos 2 grupos anteriores? Vamos ler o enunciado? Considere apenas as figuras que seu professor apresentar. Nós vamos ver aqueles 2 grupos, A e B. Classifique essas figuras em mais 2 grupos, grupo C e grupo D. Desenhe-as. Desenhe-as. De quem que eu estou falando? De quem que é esse as aqui? Vamos desenhar as figuras, tá? Não vamos mais colar, porque a gente já colou tudo lá na primeira. Então, a gente agora vai desenhar nos espaços indicados e escrever o critério que você usou. Nós já colocamos os nomes aqui. Coloquem aí no material. Grupo das superfícies circulares e grupo das superfícies não circulares. Marquem isso no material aí agora. Estou esperando. Marcaram? Agora nós vamos localizar as imagens que estão pedindo no grupo. Tá vendo que é tudo superfície, ó, tudo cheia, tudo pintadinha. Agora nós só vamos separar se é circular ou não circular. Pelo nome fica fácil, né, pessoal? Que ideia me remete circular? Alguma forma de círculo, redonda. Então, eu vou separar lá. A primeira, seguindo a ordem aqui, qual será? Olha lá. Essa aqui, ó. Olha lá, metade dela é circular. Então, ela vai lá para o grupo das superfícies circulares. Esse grupo, será que é só essa que tem? Não, professora, tem mais imagem circular aí, superfície circular. Sim, só que vocês que vão encontrar agora. Olha como que a gente deixou fácil. No total são 3. Nós mostramos uma, vocês vão desenhar mais 2. Seguindo, lá para a superfície não circular. O que sobrou aqui é a não circular. Colocamos a primeira para vocês verem, ó. A primeira está aqui, que vocês vão desenhar. Vão ver as outras não circulares e pôr no grupo da não circulares. São mais 7. No total aqui vão ficar desenhadas 8 imagens. Esta que nós já fizemos para vocês, mais 7 que vocês vão desenhar. Fácil, né, pessoal? Facinho, né? Mais fácil que isso, só se a gente der a resposta pronta, né? Seguindo, apareceu o outro grupo, o grupo E, que nós vamos chamá-lo grupo das superfícies limitadas por curvas não simples. O que é não simples? São as curvas que se cruzam, passam uma em cima da outra, ó. Isso aqui é não simples, né? Então, nós vamos separar aqui. Olhando aqui, procurando, logo de cara a gente já vê uma superfície aí não simples. Olha lá, ó.
Olha a linha cruzando aqui, ó. Nesse grupo, eu tenho só duas imagens, duas superfícies. A outra vocês vão encontrar e desenhar. Fácil, né? Só de olhar aqui, ó. Ah, professora, que coisa fácil. Eu também acho. O grupo F. Estão acompanhando aí comigo nas páginas, né, pessoal? Estou na 237, lá no grupo F. Esse grupo nós vamos chamar grupo das superfícies limitadas por curvas simples. O anterior não foi as não simples, as que se cruzavam, né? As minhas curvas que se cruzavam de alguma maneira. Agora são as simples, as que não se cruzam. Ela pode ter qualquer forma, desde que não se cruzem. Olhando aqui, deixa eu ver. Ah, eu tirei aquelas duas que são não simples. Então, o que me sobra? Fizemos a primeira. Olha lá, elas não se cruzam. Nesse grupo F, ela tem um total de 6 imagens que vocês vão desenhar. A primeira já desenhamos. Vocês vão desenhar mais 5. Não tem erro, né? A gente está dando a quantidade de figuras. É só vocês copiarem e desenharem, tá bom? Tudo baseado lá no anexo que vocês recortaram. Atividade 4, pessoal. Num dos grupos do item 3, há somente figuras que são polígonos. Observando essas figuras e as várias classificações que fez, escreva as características de um polígono. Essa atividade aqui, essa 4, ela fala de polígono, que é diferente de poliedro. Então, só leiam, observem. Ao final da aula, vocês vão conseguir responder essa atividade aqui, tá bom? Vamos seguir prestando bastante atenção, porque eu vou falar essa resposta durante a minha explicação. Então, é só se atentar. Classificação dos polígonos. Ó, já comecei a dar a resposta da atividade 4. Você deve ter concluído que polígono é uma superfície plana. Ela não é 3D igual ao poliedro. A gente só vê um lado dele, só um lado. Cujo contorno é formado apenas por segmentos de reta, lados da forma geométrica, que não se cruzam. Ou seja, o contorno do polígono é uma curva fechada e simples. Os polígonos são classificados de acordo com o número de lados e vértices que apresentam. Lado, vértice e arestas, nós já aprendemos. Veja no quadro a seguir o nome de alguns deles. Antes de chegar no quadro, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se a gente olhar essas figuras aqui, se a gente aprendeu a definição de polígono, curvas, fechadas, simples, será que essas imagens aqui podem ser classificadas como polígonos? O que vocês acham? Ajudando a responder a 4 ali, hein? Seguindo. Nesse quadro, ele nos mostra alguns polígonos. Alguns. O número de lado e vértice e o nome do polígono. Todo mundo conhece o triângulo, né? Quantos lados tem o triângulo? Se eu estou falando tri, quer dizer que ele tem 3 ângulos, 3 vértices, 3 lados. Quando tem 4 lados, como que ele chama? Olha lá, ó, 1, 2, 3 e 4. 4, quadri. Quer dizer que eu tenho quadrilátero, 4 lados. 5 lados. 5. Como que vai chamar um polígono de 5 lados? Pentágono. Gente, para lembrar desse nome aqui, é só lembrar quantas vezes o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. Só nós somos penta. O que é ser penta? É ganhar 5 vezes. Campeão, bicampeão, tricampeão, tetra e penta. Olha lá, pentacampeão,
pentágono. Faz essa relação que vocês não esquecem mais. O hexágono, se aqui é pentágono e aqui é hexágono, quer dizer que eu tenho 6 lados. Lembra da Copa do Mundo também, que todo mundo tenta. Só o Brasil foi penta, então só o Brasil pode ser hexa. Se o Brasil já ganhou 5 vezes, se ele ganhar mais uma, ele é hexacampeão. Olha que bacana, 6 vezes. Então, hexágono, 6 lados. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. O octógono, gente, faz relação com aquelas lutas livres lá, que o pessoal fala assim, e os lutadores sobem no octógono. Por que será que chama aquele palco lá, aquele lugar que eles lutam de octógono? Porque aquele lugar lá que eles sobem tem 8 lados. Por isso que se chama octógono. Ah, e tem o Dr. Octopus, é Octopus que fala, pessoal, não sei, aquele inimigo do Homem-Aranha, que tem aquele monte de braço. Relaciona, gente, que vocês não esquecem. O polígono de 9 lados, que é o eneágono, de 10 lados, decágono. Professor, existem mais lados? Existem. Existem mais nomes? Existem. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que é uma infinidade de exemplos, tá bom? Deixa eu ressaltar uma coisa aqui nos nomes dos polígonos. Tá vendo esses sinais aqui que a professora Maria Cristina falou na aula de português? Todos têm acento. Não esqueçam do acento, porque senão o quadrilátero vira quadrilatero, pentagono, e não existe essa palavra. Se existe o acento aqui é para ser usado, entenderam? Vamos ver, hein? Seguindo, vamos recordar a diferença entre o poliedro, que eu falei que é de 3D, que a gente olha e vê todos os lados, né? E um polígono, que a gente olha e só vê um lado, só vê uma coisa planinha, retinha aqui, ó. Olha a diferença. Aqui eu só vejo uma coisa plana, reta. Aqui eu já vejo, ó, em 3D, ó, tem um monte de lado. Polígono e poliedro. Vamos relembrar. Poliedro é o sólido geométrico que tem todas as faces planas, cujas figuras são formadas por segmentos de reta. Tudo planinho, ó. E o polígono? É uma superfície plana, retinha, retinha. Não tem mais nada aqui, ó, retinha. Formado por curva fechada. É a superfície plana e contínua, limitada por uma curva fechada e simples, formada apenas por segmentos de reta. Só de olhar essa animação aqui, dá para ver a diferença. Aqui eu consigo ver todos os lados, aqui só um ladinho, né? Essa animação ficou bem esclarecedora. Agora, essa parte aqui, pessoal, nós vamos recordar as planificações. Por que eu abri tudo de uma vez aqui? Para vocês já irem relacionando. O cubo. Isso caía muito nas provinhas, né? Se a gente tivesse em sala de aula, mas tudo bem. O cubo, ele desenhado colorido aqui para vocês diferenciarem as faces e os lados. E ele aberto, ele planificado. O que é planificado, professora? É quando eu abro o meu poliedro. Se eu fechar, ele vai ficar assim, olha ele aqui, ó. Ele vira um cubo. Então, se eu olhar aqui, na planificação do cubo, eu tenho vários polígonos, que são os quadrados, ó. Todos os poliedros planificados, eles nos formam polígonos, ó. Retângulo, triângulo, que juntos formam o poliedro. A pirâmide de base quadrada, ela precisa de triângulos e a base quadrada. Olha que interessante. Um poliedro é formado por vários polígonos, igual eu mostrei aqui na planificação do nosso cubo. Para eu formar meu cubo, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados, 6 polígonos. Olha lá.
Poliedro é formado por vários polígonos. 6. Igual nós contamos, ó, tem 6 quadrados para formar um cubo. Na atividade 3, pessoal, se a gente estivesse em sala de aula, nós iríamos usar o geoplano. Lembram-se do geoplano? Que é muito bacaninha de trabalhar. Lembram disso, gente? Que vem aquelas borrachinhas. Em algumas escolas, vem com linha, com corda. Tem uns que são de madeira, né? E a gente ia trabalhar isso aqui na sala de aula. Esse material chegou novinho para ser usado esse ano, mas nós vamos usar ainda, Deus quiser. E aí vocês pegariam, né, as borrachinhas e formariam as formas, ó, os polígonos, dependendo dos lados. Olha, eu tenho um triângulo, eu consegui formar com 3 lados, um quadrilátero. Facinho de trabalhar, ó. Pega a borrachinha e a gente vai formando o que a gente quer aqui, ó. Olha lá que bacana. Aqui nós conseguimos formar com 3, com 4, com 5. Olha que bacana, é um diamante. Com 5 lados, com 6, com 7, não sei se formou 7, com 8. E aí vai embora a imaginação de vocês, né? Se pudesse trabalhar com o geoplano. Aqui também, ó, são pecinhas de EVA. Olha que bacana. Tá vendo que um triângulo, ó, eu tenho um triângulo. Se eu pegar 4 triângulos, eu consigo formar um quadrado, eu consigo formar um losango. E assim, gente, ó, a imaginação ia embora, tá? Então, a gente trabalharia com o geoplano. Como não dá para trabalhar, vamos nos adaptar e continuar com o nosso conteúdo. Aqui, vocês vão representar só na malha, ó. Represente no geoplano e em seguida reproduza na malha quadriculada. Vocês iam representar no geoplano e passar para quadriculada. Pula a fase do geoplano, infelizmente, e vamos direto para a malha quadriculada. Vocês vão fazer aqui, ó, um polígono de 3 lados. Qual será, professora, um polígono com 3 lados? Qual será? Vocês vão desenhar aqui. Com régua, retinho, bonitinho, tá? Na letra B, vocês vão desenhar 2 polígonos, tem que ser diferente. Eles têm que ter 4 lados, mas tem que ter forma diferente. 3 polígonos diferentes com 5 lados. Aí começou a ficar mais difícil. Vocês vão pensar em um polígono que tem 5 lados. Só que vocês vão ter que pensar em 3. 3 com 5 lados. Um polígono de 6 lados. E um polígono de 8 lados. Professora, mas vai caber tudo aqui? Cabe perfeitamente. Bonitinho. Dá para pôr assim, ó. Letra A, desenha. Letra B, desenha os 2. Letra C, desenha os 3. Letra D, desenha 1. Se não der até aqui no fim, aqui vai sobrar um espacinho, faz o E aqui. Mas tira dúvida com o professor, que é o jeito que ele vai querer. Que cabe, cabe, viu? Capricha. Aqui ao lado, nós colocamos alguns exemplos. Não tem todos que está pedindo. Nós colocamos alguns exemplos. Olha que facinho. Olha como a gente ajuda vocês. Só dar uma olhada aqui, contar os lados, reproduzir na malha quadrada com capricho e régua. Página 240. Complete o quadro a seguir, classificando os polígonos. O que é classificar? É a gente pôr o nome aqui, ó. Tá vendo esse polígono? Vamos fazer junto comigo primeiro. Número de lados, número de vértices e o nome do polígono. Quantos lados tem esse polígono, hein? 1, 2, 3 e 4. Vou pôr aqui 4. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4. Vou pôr o número 4. Se ele tem 4 lados, como que ele chama? Vou procurar
saber lá nas anteriores e colocar o nome. Lembrando, vértice é fora e dentro do desenho. É a pontinha de fora e a pontinha de dentro, tá? Ângulo de fora, ângulo de dentro. Tem uma pergunta aí na página 240, que é sobre um polígono de 1000 lados. E aí nós fomos pesquisar. Existe polígono de 1000 lados, professora? Existe, pessoal. Fui procurar na internet, também não sabia. E ele chama-se quilágono. Legal, né? Eu vi quilágono, eu vi quiliágono e vi quilógono. São os três nomes que podem ser. Mas pesquisa na internet uma hora que vocês tiverem um tempinho. Polígono de 1000 lados. Que desenho bacana que é. Muito legal. Na atividade, essa aqui já é a tarefa, pessoal, que é o 4, que ficou da tarefa anterior, tá? Na tarefa anterior, nós fizemos exercício 1, 2 e 3. Então, ficou o exercício 4 de tarefa, lá na página 242. Ó, eu tô lá na 242. Ficou só o exercício 4. É só representar na malha o que está pedindo. Um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono e um octógono. Facinho, né? Dá para fazer bem caprichadinho, com régua, retinho, tá bom? Acompanhando o quadriculado aqui. Então, a tarefinha ficou só isso daí, o número 4, porque as outras a gente já tinha feito. Pessoal, a gente encerra esse capítulo, a unidade 8. Nós fomos da 235 até a 242, fechando esse capítulo. Atividades e tarefas também. A tarefinha só o exercício 4 da página 242. E com isso a gente encerra a apostila de matemática. Olha que bacana, conseguimos, pessoal, primeiro bimestre. Tá? Então a aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula.